Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Gente, hoje a palavra de Deus está muito forte. Hoje a palavra de Deus vai falar com você no dia de hoje. E eu preciso começar falando com você que Deus ele quer fazer grandes coisas na sua vida, mas você precisa se posicionar mais um pouco ainda. E eu sei que quando a gente pensa que está posicionada diante de Deus, quando você vai perceber, falta mais ainda você está pouco, muito pouco posicionada. E eu quero dizer para você que às vezes você tem vivido com pessoas totalmente que estão contra você e o propósito do Senhor sobre a sua vida. E eu quero dizer para você que eu tenho vivenciado isso na minha vida. Deus ele fez tantas coisas para mim, meu irmão e minha irmã em Cristo, até eu chegar aqui. E foram coisas extraordinárias. Mas eu quero dizer para você que essas coisas Deus ele faz, mas quando a gente se decide se posicionar. Tem coisas que você vai precisar se posicionar mais ainda. E foi isso que Jesus ele fez, né? Na verdade, Jesus ele fez a vida dele inteirinha. E chegou um certo momento, né? Na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30, e também no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 23, que diz assim, ó, que chegou um certo ponto em que Jesus, ele estava tão oprimido, mas tão oprimido, que quando ele estava ali expulsando um demônio de uma pessoa, porque assim, os fariseus, eles não faziam. Mas quando Jesus estava fazendo, eles estavam ali que nem serpentes, cobras, rodeando ali Jesus, querendo paralisar Jesus. E nesse cenário, enquanto Jesus estava ali, libertando o endemoniado, né, dos seus demônios, aí os fariseus começaram a falar que Jesus, ele não era Jesus coisa nenhuma, mas ele era o quê? O próprio Beelzebu, o príncipe dos demônios. E nesse tempo, quando essa palavra foi proferida, né, ela é uma palavra tão forte que Jesus ele ficou tão angustiado porque a todo momento ele era cercado. A todo momento ele era perseguido, ele era caluniado. Mas Jesus ele chegou a um ponto que ele estava tão cansado, tão angustiado, tão de saco cheio, né? Vamos dizer assim, uma expressão popular que todo mundo entende, que ele começou a ir de encontro a aqueles fariseus e ele disse, né, no livro de Mateus capítulo 12, versículo 30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A blasfêmia contra mim será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa não tem perdão. Então, Jesus ele precisou ter uma reação em relação àquilo a qual ele estava passando. Jesus ele mostra que não existe uma posição neutra em relação ao reino de Deus. Mas Jesus, através dessa situação a qual ele passou, mostra que você precisa se posicionar, que você precisa se posicionar e que você precisa se posicionar na sua vida em todos os aspectos e relação que compõem a sua vida. Você precisa se posicionar como Jesus no seu trabalho. Você vai precisar se posicionar na sua família. Você vai precisar se posicionar no seu ministério, na sua vida. Você vai precisar se posicionar com seus vizinhos. Você vai precisar deixar bem claro quem você é através de Jesus. Então, Jesus, ele deixou bem claro, falando para os fariseus: olha, se vocês não estão comigo, vocês estão contra mim. E quem está contra mim não ajunta, mas acaba espalhando, acaba atrapalhando. E eu quero dizer para você, minha irmã em Cristo e meu irmão em Cristo, que se você quiser viver o favor e o bem de Deus na sua vida, você vai precisar se tornar uma pessoa totalmente radical nas suas decisões
na sua vida, na sua família, em todos os aspectos da sua vida. Porque se você não se posicionar como Jesus se posicionou, você não vai conseguir viver aquilo a qual Deus ele determinou sobre a sua vida. Jesus deixou bem claro para os discípulos, olha, isso que vocês estão falando contra mim, eu perdoo. Mas se vocês estiverem se referindo ao Espírito de Deus que habita em mim, ele falou, vocês não têm perdão, vocês não terão perdão. O único pecado, né, na nossa vida toda que não há perdão é contra a ofensa contra o Espírito Santo de Deus. E eu já vi na televisão, eu já vi pessoas, né, mexendo com o Espírito Santo de Deus e ter pagado um preço muito grande. Eu já vi pessoas que riram de Deus, do Espírito Santo de Deus, que acabaram numa cadeira de roda, paraplégica. Eu já vi pessoas que perderam a vida por ficar blasfemando contra Deus e não se arrependeram. Eu já vi pessoas se darem tão mal porque mexeram aonde não deviam ter mexido e trouxeram para si uma luta tão grande que eu acho que com certeza essas pessoas se arrependeram profundamente. Então, Deus me trouxe através dessa palavra para dizer não apenas a respeito de não ter pecado contra o Espírito Santo, não ter perdão, mas para dizer que você, assim como eu, a gente não pode ser neutro, porque uma pessoa neutra, ela é facilmente neutralizada, ela é facilmente paralisada, ela é facilmente impedida, ela é silenciada, porque se Jesus não tivesse sido neutro nessa circunstância, você acha mesmo que ele conseguiria concluir o tempo de vida, né, que ele ficou 33 anos vivo sobre a face da terra? Não, ele já teria ido de arrasta para cima há muito tempo atrás. E eu quero convidar você, através dessas escrituras, né, a dizer para você que não existe meio termo. Se você quiser ter saúde, você vai precisar decidir ter saúde, decidir fechar sua boca, decidir, né, ter a sua rotina. Se você quiser decidir ter uma vida próspera, você vai precisar tirar os aplicativos de coisa de gasto do seu celular. Você vai precisar começar a fazer um balanço nas suas finanças. Você vai precisar começar a resolver os seus problemas financeiros. E você vai precisar também fazer um bico, alguma coisa que te traga, né, uma renda. E se você também quiser ter uma vida espiritual posicionada no Senhor, é necessário levantar de madrugada, orar, conversar com Deus, toda hora estar ali aos pés de Jesus, orando, pedindo, perguntando, insistindo, né? Pedindo o Espírito Santo sobre você, para que você venha ter uma vida espiritual poderosa, firmada na palavra do Senhor. Então, essa palavra veio de encontro à sua vida nesse dia que o inimigo, ele quer tentar te calar de todas as maneiras. Você que está me assistindo aí, esse vídeo e essa palavra, o inimigo, ele quer tentar te calar de todas as maneiras. O inimigo quer com que você seja uma pessoa neutra, porque uma pessoa neutra no reino espiritual é uma pessoa totalmente inofensiva. Mas eu quero dizer também que se o Senhor tem te dado alerta, se o Senhor tem falado ao seu coração, Deus, ele trouxe essa palavra aqui para você no dia de hoje, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30 e Lucas 11, 23, significa que você está neutro e neutra a alguma parte da sua vida. E eu também quero dizer que a gente não pode ser neutro nos nossos relacionamentos, porque uma pessoa que é neutra nos seus relacionamentos, essa pessoa, e pode ser você, minha irmã em Cristo, você pode começar a aceitar desrespeitos, abusos, você pode começar a comprometer a sua saúde emocional para poder tentar agradar aos outros. Então não existe meio termo em nenhum hábito da nossa vida. Ou a gente decide, tudo é uma decisão, né? Hoje eu decidi ligar a câmera, trazer essa palavra para você. Eu não fui neutra, eu decidi e fui. Então,
Tudo na nossa vida é uma decisão. A roupa que a gente veste é uma decisão. Você abrir sua boca para você falar é uma decisão. Você dizer não para o diabo é uma decisão. E principalmente você decidir dizer não a relacionamentos tóxicos, abusivos, que estão tirando a sua paz de espírito. Porque existem pessoas que, para ficarem felizes, elas tiram a paz de espírito das outras, a luz, né, a alegria. Então não deixe que ninguém roube isso de você. Em nome do Senhor Jesus, eu não sei para quem vai ser essa palavra e eu não sei quem vai me escutar. Mas alguma coisa que eu sei, que Deus ele não quer que você tenha uma vida espiritual neutra, mas não é só a vida espiritual, é tudo, todos os aspectos da sua vida. Então, a neutralidade, ela mostra que uma pessoa ela não tem posição. Uma hora você está do lado do bem, outra hora você está do lado do inimigo. E quem era assim eram os fariseus. Mas só que eles estavam sempre mais para o lado do inimigo do que para o lado de Deus. Então, constantemente, eles estavam ali sendo usados por Satanás para oprimir Jesus. E hoje em dia existe muito isso. Pessoas religiosas, né, que até mesmo oram, assistem coisas evangélicas, não sei, religiosos, vão até mesmo numa instituição religiosa, mas o coração ele ainda não foi transformado. Então nós precisamos deixar que Deus transforme o coração, quebrantar esse coração de pedra, colocar um coração de carne, um coração perdoador, amoroso, compreensível, um coração que antes de abrir a boca pensa no que vai falar. E eu não sei se você sabe, mas tem palavras que nos machucam mais do que até mesmo quando a pessoa ela faz um toque físico. Tem palavras que matam propósitos, palavras que matam sonhos, palavras que paralisam e se tornam correntes e também cadeados e cadeias. São palavras que ferem a alma, a mente e o espírito. Então, se você tem passado isso na sua vida, ou se você está em um cativeiro emocional, num cativeiro físico, ou em algum cativeiro, em nome do Senhor Jesus, com a autoridade que eu tenho através de Deus, você receba essa liberdade desse cativeiro a qual tem te aprisionado. E a chave da saída desse cativeiro que você se encontra é essa palavra aqui. Não seja neutra, não seja neutro. Comece a falar sim e não. Porque quando você se decidir em falar sim ou não, você pode ter certeza que você vai sair livre dessas situações a qual o inimigo tem colocado sobre a sua vida. Então, no mundo espiritual, não existe neutralidade. Ou você está debaixo da influência de Deus, ou você está debaixo da influência do diabo na sua vida. Não existe meio termo. Não existe uma hora você, quer Deus, uma hora você quer o diabo. Não. Você não pode ser assim. Você tem que ser uma mulher e um homem determinados em ser filhos de Deus, em reinar sobre essa terra e principalmente ter a autoridade através da sua boca, da sua palavra, para você se posicionar e para você reagir diante dos ataques espirituais do inimigo sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, porque hoje em dia existem tantas mulheres fragilizadas e homens fragilizados e principalmente frios espirituais, é porque não se posicionam. A neutralidade, ela se torna um campo aberto, uma brecha, aonde o inimigo ele entra e ele sai, ele entra e ele sai. O inimigo ele entra e ele sai por essa neutralidade. Mas quando o inimigo ele olhar para você e ver um homem e uma mulher posicionados, que já sabem o que querem diante da palavra de Deus, sabem o que aceitam ou não, com certeza essa porta da legalidade e dessa brecha, ela é fechada. Então, receba essa palavra da parte de Deus sobre a sua vida no dia de hoje. Aquilo a qual tem sido uma pedra de tropeço na sua vida é a neutralidade.
Com as coisas do inimigo e do diabo, você não pode ser neutro e neutra. Você tem que se decidir, se posicionar. Porque, ó, preste atenção o que diz na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 11 e versículo 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem não comigo ajunta, espalha. Então, se você não está posicionado na vontade de Deus para sua vida, você está contra o próprio Deus. E quando a gente se encontra contra o próprio Deus, você está sob influência maligna, sobre desobediência. E principalmente quando você está contra Deus, você perdeu a proteção de Deus, você, né, está longe de Deus, então você não tem alegria para viver, porque você não tem propósito. E principalmente quando você também, né, está contra Deus, você se torna uma planta seca, morta, sem vida, sem alegria. Então, o que nos dá vida é o quê? É você se posicionar e decidir estar com Deus, na vontade de Deus. Aí você fica forte, alimentada espiritualmente. E aí, quando o mal vem de encontro à sua vida, você vai saber como resolver, você vai saber como se livrar, você vai se decidir em falar não quando alguém se levantar contra você, quando alguém quiser diminuir você, às vezes oprimir você, você vai se posicionar e você não vai aceitar. E Jesus, ele vai te dar a vitória, sabe por quê? Nessa palavra diz aqui, ó, que Jesus, ele deixou bem claro, ele falou, olha, quem não está comigo se torna meu inimigo, está contra mim. E quem está contra mim está contra o Espírito Santo de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa tarde abençoada, gloriosa, abençoada, receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra da parte de Deus na sua vida. Eu sinto que o Senhor, ele vai fazer grandes coisas na sua vida, mas através do seu posicionamento. Você não pode ser mais neutro e nem neutra. Tome essa força, esse poder através da palavra do Senhor sobre a sua vida, porque será através dessa força, desse posicionamento, dessa palavra, desse poder, que as trevas, o reino espiritual do maligno vai bater em retirada na sua vida, tá bom? Então, eu vou estar orando aqui. Eu quero que Deus, ele abra sua mente para que você tenha uma posição clara de tudo aquilo que está sendo pedra de tropeço na sua vida, que está querendo te matar espiritualmente, que está querendo roubar sua alegria e principalmente minar a sua fé e também te enfraquecer. Eu vou orar e eu creio que esse mal vai cair por terra, vai bater por terra em nome do Senhor Jesus, porque tudo na nossa vida exigirá uma posição clara diante de nós e diante de Deus, da sua palavra. E o que passa disso provém do maligno. Você crê? Eu creio nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por deixar bem claro que no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou nós estamos com o Senhor, ou nós estamos contra o Senhor. E nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os Teus projetos e principalmente, Pai, o nosso espírito, Senhor. Que o Senhor nos perdoe de toda infração, de todo pecado, Pai, que tem nos algemado, que nós temos praticado, Pai, que está fora do seu agrado. Ô Senhor, nos ajude a se posicionar no mundo espiritual e dizer não para o inimigo e dizer sim para o Senhor, sim para uma vida próspera, alegre, feliz, cheia da tua presença, do teu Santo Espírito, de uma espiritualidade verdadeira, Senhor, e não apenas de uma espiritualidade superficial, Senhor, aonde muitas vezes a gente finge querendo ser o que não é para os outros e quando se encontra diante do Senhor, a gente se sente envergonhado, envergonhada. Mas eu te peço, meu Pai, nos dê uma oportunidade de sermos pessoas verdadeiras no Senhor. Perdoe nossas falhas, porque nós somos seres humanos, Senhor. E nós precisamos aprender contigo todos os dias, Pai. Nos dê, Pai, verdadeiramente um posicionamento diante do Senhor. Tira nós dessa zona de conforto e também de ficar em cima do muro. Além de não atrapalhar a sua obra, muitas vezes, né? Além de não ajudar na sua obra, atrapalhamos a sua obra, se tornamos pedra de tropeço.
Mas eu te peço, Pai, que nesse dia o Senhor venha nos perdoar, Senhor, e principalmente, Pai, abrir os nossos olhos, nos dar clareza espiritual, Senhor, para que a gente possa ver o que precisa ser feito, para que a gente venha alcançar uma vida cheia de propósito, alegria e principalmente uma vida abençoada, não só para nós, mas para as pessoas também ao nosso redor, Senhor. Desde já te agradeço por tudo, Pai. Entra, Pai, envia cura, restauração na saúde, restauração na mente, na alma, no espírito, alegria, o teu poder, Senhor, e principalmente nos liberta, Pai, dessa religiosidade, Pai, de tudo aquilo que a gente tem feito, Pai, para com os nossos irmãos e até conosco mesmo, né, julgando, querendo discernir coisas que só o teu Espírito pode discernir, porque na tua palavra diz que só o Senhor consegue enxergar os corações humanos, meu Pai, mas que através dessa palavra, Pai, a gente não venha mais ser neutro e nem passivo, mas que a gente venha ser ativos, fortes e decididos em lutar contra os espíritos malignos e tudo aquilo que vem para aprisionar e tentar destruir a nossa vida, meu Pai. Desde já nós te agradecemos e eu profetizo que todo espírito maligno bate em retirada dessas pessoas da minha vida em nome de Jesus e que o Senhor nos envie anjos para nos guardar, nos livrar de todo ataque do maligno, Pai, que haja clareza, paz, equilíbrio e principalmente força através do teu Espírito, Pai, para que todo mal venha cair por terra na nossa vida, toda confusão, todo mal, em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Deus, ele te diz através da sua palavra, não de mim, né? Não seja uma pessoa passiva. Não existe passividade no reino espiritual. Ou você vai vencer e estará com Deus, ou você vai perder e estará sujeito a ser uma escrava, um escravo do inimigo. Mas eu creio que através dessa palavra, Deus, ele te fortalece e te dá vitória e te diz que você é mais do que vencedor e vencedora. Então, não aceite tudo vindo do inimigo, né? Todos os pensamentos, emoções, questione tudo e comece a dizer não às mentiras de Satanás na sua mente, na sua vida e através das relações humanas. Não aceite desrespeito, não aceite nada que venha ferir você de nem alguma maneira, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você comente aqui a respeito se você tem sido uma pessoa neutra ou você se decidiu lutar com as armas espirituais. Porque se você decidiu lutar com as armas espirituais, Deus, ele traz a vitória para a sua vida nesse dia. Comente aqui, eu decido lutar contra o inimigo com as armas espirituais. Eu creio que a vitória já é minha, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe. Compartilhe essa palavra, se inscreva no canal e medite nessa palavra. É o livro de Mateus, capítulo 12 e versículo 30. Quem não está com Jesus se torna inimigo dele. Só que nós não somos inimigos, nós somos filhos de Deus e nós estamos sim sobre a palavra de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe.